Olá, eu sou a Alice Cordeiro, nutricionista, e essa receita de hoje é para você, aquele meu paciente que pergunta assim: Nutri, o que eu como na hora do lanche da tarde? Então essa daqui é uma sugestão ótima para aquele lanche da tarde de sábado, de domingo, ou até mesmo para você fazer e levar no seu trabalho, tá? É uma torta de frango, é uma torta mix de frango. Ela é feita com aquela massa que vai fermento biológico e a gente mistura tudo e coloca no forno para assar, tá? Então o primeiro passo dessa receita é fazer aquele refogadinho do frango que a gente vai adicionar depois lá na torta. Para isso, eu vou precisar de umas 2 ou 3 colheres de azeite, só para a gente refogar a cebola, tá? Então aqui eu tenho 2 colheres de sopa de azeite. Tem uma meia xícara de cebola ou meia cebola média picada e vou refogar. A hora que a cebola começou a dourar, ficar já transparente, eu coloco um tomate picado. Eu tiro toda a semente dele, que é para não formar muita água, tá? Dou mais uma refogadinha, espero ele ficar bem molinho. A hora que o tomate começa a se desmanchar, eu coloco o frango. Aqui tem 2 xícaras de frango cozido e desfiado. Estou usando 2 xícaras. Vai dar uma receita de uma torta média bem recheada, tá? E agora eu vou incorporando os outros ingredientes. Eu estou usando o que eu tenho na geladeira e você também vai usar o que você tiver na geladeira. Não tem milho? Não tem problema, substitui. Ah, eu não tenho milho e tenho palmito. Coloca palmito. Hoje eu não tinha palmito aqui, até gostaria de colocar, mas eu não tinha em casa, então eu não coloquei. Mas da próxima vez que eu for fazer e tiver palmito em casa, eu coloco palmito, tá? Então você vai usar o que você tiver na sua casa. A minha sugestão é essa: milho, ervilha. Eu estou usando aquele milho e ervilha já congelados, tá? Não de latinha. Para dar um gostinho, eu vou usar azeitona preta. Estou colocando em média meia xícara de cada um. Mas essa parte do recheio você pode colocar a sua preferência. Agora que meus legumes estão refogando, eu coloco uma pitadinha de sal e alguns temperos que você queira também, tá? Use sempre produtos naturais, temperos naturais. Pode usar salsinha, orégano. Eu vou deixar para colocar isso na massa. Vocês vão ver que eu vou usar temperos naturais na massa, tá? É só deixar esse frango refogar e esfriar para usar na receita da torta. Agora para essa segunda parte da receita, que nós vamos fazer a massa. E você vai perceber que é uma massa muito fácil de fazer. Não precisa usar mixer, nem liquidificador, muito menos batedeira, tá? Eu vou colocar os 2 ovos aqui e vou bater bastante. Depois dos 2 ovos batidos, eu vou colocar 150 ml de leite e também a manteiga. Eu estou usando manteiga, mas você pode usar óleo se você quiser. 3/4 de xícara de óleo ou 3 colheres de manteiga rasa. Bate bastante para incorporar antes de colocar os ingredientes secos. Eu vou colocar uma pitadinha de sal e vou colocar também um pouquinho de tempero.
Eu vou usar, nesta receita, eu vou usar um pouquinho de orégano. E também vou usar aquele temperinho da Nutri. Sabe aquele que eu já te dei a receita, que tem aqui no canal do YouTube? Que eu já fiz esse temperinho para vocês. Vou colocar, mexer um pouquinho. Vou colocar farinha agora, vou incorporar a farinha. Eu estou usando farinha de aveia. Não estou usando farinha de trigo, que é para ter uma receita sem glúten. Na verdade, eu estou substituindo todas as minhas receitas, todas as receitas que eu faço que levam farinha, eu estou usando a farinha de aveia. E agora, para essa receita ficar mais nutritiva, eu estou usando uma xícara de abobrinha ralada. E agora eu só vou mexer, não preciso mais bater. E estou usando uma xícara de cenoura ralada. Agora, com a ajuda da espátula, eu vou incorporando. Pronto, agora que essa massa já está pronta, é a hora que eu coloco aquele recheio que a gente já fez e que ele tem que estar frio. Assim que ele esfriar, ele está no ponto para a gente finalizar a receita, ok? Agora que o meu recheio já está frio, eu incorporo ele na massa. Ó, dá para perceber que é bastante recheio, né? Vai ficar uma torta bem suculenta. Agora que tá tudo misturado, eu coloco o meu fermento em pó. Eu usei uma colher de chá de fermento em pó. Misturo para toda a parte da torta receber o fermento. E coloco em uma assadeira. Eu tenho essa assadeira aqui que vai dar conta certinha para essa receita nossa. Pronto, é só acomodar aqui. E como vocês sabem, vocês que seguem a receita da Nutri sabem, não pode faltar queijo. A Nutri é apaixonada por queijo. Então, depois de tudo isso que a gente colocou nessa torta, eu ainda vou colocar uns pedacinhos de queijo aqui por cima, para decorar e também para dar um saborzinho. Eu tô colocando, eu usei 200 gramas de mussarela picada, tá? Picada em cubinhos pequenos. Mas se você não tiver, não tem problema, não é obrigatório, é opcional. Se você quiser colocar parmesão por cima, pode colocar, ou na massa mesmo. Agora, depois que eu coloquei bastante queijo, como vocês podem ver, eu vou levar a torta ao forno 35 minutos ou até que ela fique dourada, depende bastante do seu forno, mas em geral é 35 minutos em forno médio.